Unicel TV, o canal oficial da Universidade do Celebrante. Se você ainda não segue o canal, inscreva-se agora. Ative o sininho para ser avisado quando um novo vídeo for ao ar. E não se esqueça de curtir esse vídeo e deixar o seu comentário. Assim, você nos ajuda a espalhar o amor. Olá, boa tarde, bem-vindos à Unicel TV. Eu sou Rosana Trentin, celebrante bilíngue de casamento, e eu estou aqui hoje no programa Bastidores do Sim para entrevistar uma pessoa encantadora, um profissional de primeira, um gentleman. Ele é de um carisma, vocês vão ver durante a entrevista, que ele é um profissional que busca excelência no trabalho que faz. Eu estou falando de Diego Ragazzoni. Ele é cerimonialista e assessor há mais de 10 anos. E hoje nós vamos ter um programa. Este programa, na verdade, essa entrevista com o Diego será feita em duas partes. Parte 1, porque ele fez uma cerimônia, gente, organizou toda uma cerimônia na Itália. Então, todo o preparativo no Brasil, ligados com os fornecedores da Itália. Então, a parte 1 é toda essa preparação. E depois, na parte 2, na entrevista que eu vou fazer com ele, parte 2, um outro momento, será o depois. Como foi o durante e o depois dessa cerimônia lá na Itália. Então, sem demorar muito, vamos chamar nosso querido Diego Ragazzoni. Boa tarde, Diego. Seja bem-vindo à Unicel TV. Muito obrigada pela sua disposição de estar aqui com a gente para contar um pouquinho da sua vida, como você chegou a ser cerimonialista e, principalmente, como foi essa experiência encantadora de organizar uma celebração lá na Itália. Boa tarde, Rosana. Quero agradecer primeiramente pela oportunidade que você está abrindo aqui para a gente, de poder mostrar o trabalho, de poder contar um pouco mais a história, não só da Ragazzoni, mas como a história de assessor, como que funciona o nosso trabalho, como que é o dia a dia nosso, não é só arrumar o vestido da noiva, né? Como todo mundo é. Então, eu estou aqui não só representando a parte de assessor, mas também mostrando que somos homens e mulheres, que hoje em dia, toda vez que a gente fala sobre a profissão de assessoria, a gente fala assessora. Então, eu venho aqui mostrar também que tem um assessor que presta esse serviço com qualidade e excelência tão bom quanto as mulheres também, e não diminuindo ninguém, mostrando que todo mundo é igual. Com certeza. Vou fazer um elogio a vocês, essa vinheta maravilhosa desse programa que eu adorei. Parabéns para quem caprichou e montou todo esse projeto. Gosto muito, eu sou um admirador da parte de vídeo, de fotografia, de imagem em geral. Então, tudo que é relacionado à imagem, à beleza, essas coisas eu gosto muito. Então, fica aqui meu parabéns para vocês que criaram esse projeto. Em nome da Unicel e da Universidade do Celebrante, meu querido. Nós temos realmente uma equipe muito, muito carinhosa e muito competente para fazer esse programa acontecer dentro do canal. Obrigadão. Perfeito. Bom, então, meu querido, você manda as perguntas e eu continuo com as respostas. Vamos fazer isso. Eu tenho aqui um certo roteirinho já meio preparado, mas eu gostaria de começar. Eu faço sempre essa pergunta: assessor, cerimonialista ou assessora, como você disse muito bem. Hoje em dia o mercado se uniu de uma maneira linda e maravilhosa, né? Entre todos os assessores, cerimonialistas, celebrantes e outros fornecedores. Nós formamos realmente uma equipe, né? Ninguém trabalha sozinho, nós precisamos de pessoas competentes para fazer esse evento tão importante acontecer, não é mesmo? Então, eu gostaria de saber de você, começar, além de começar, assim, depois falar um pouquinho da sua história, assessor faz diferença? Cerimonialista faz diferença numa cerimônia de casamento? Assessor, essa palavra é mágica. Assessor faz a diferença em tudo. Vamos falar, um assessor faz diferença na sua empresa para mostrar qual que é o melhor caminho.
O assessor faz diferença em qualquer situação. Hoje mesmo aqui, eu tenho assessor que presta trabalho para mim, não na área de evento, outras áreas de assessoria. Então, é muito importante, quando você vai fazer um trabalho grande, quando você vai empenhar, você vai realizar um sonho, você vai empreender praticamente, você precisa ter alguém te orientando. Alguém que sabe mais que você, alguém que tem as informações que você precisa. E tudo que você vai fazer sem ter esse conhecimento, só dando um Google, pode estar tudo errado, gente. É complicado. Com certeza. Ah, não, porque eu posso receber as indicações de outras pessoas que casaram. Sim, você pode receber indicação. Sim, você pode receber informação. Mas só que cada um é um. Então, cada casamento tem o seu perfil. Eu já realizei um monte de casamento e vejo que um é diferente do outro. Cada contrato que eu fecho aqui, por mais que a gente já tenha uma bagagem bem grande na área de evento, cada contrato que a gente fecha é como se estivesse começando do zero. Com certeza. Eu pego tudo que eu sei e eu tenho que conhecer a pessoa, eu tenho que entender a pessoa, eu tenho que ver, eu tenho que imaginar como que a pessoa enxerga o resultado que eu vou entregar. Com Esse certeza. que é o mais difícil de tudo. O restante é teoria. Vou falar assim, eu preciso entender, senão vai chegar no dia do casamento, eu vou entregar um serviço e a pessoa imaginava outra. Isso acontece muito. Acontece muito isso. A gente vê relato, a gente vê que isso é normal acontecer. Então, eu acho que infelizmente, nesse mercado, desculpa, eu te interrompi, nesse mercado, às vezes, infelizmente, as pessoas acham que elas já sabem tudo, né? Então, elas acham que preparar um evento é só chamar aquele. Não é assim. A gente tem que formar uma equipe que a gente confie, não é isso? Sim. Você tem que pensar que você vai lidar com sonho, você vai contratar empresas, você vai gerenciar pessoas, você vai gerenciar fornecedores, você vai gerenciar convidados. Não é fácil. Não é só colocar para dentro. E que não tem volta, né, Diego? Não é só naquele dia, né? Você tem que oferecer um plus disso tudo. E esse é o nosso desafio. Sempre buscar oferecer o melhor. Estou longe ainda do que eu pretendo chegar. Estou bem longe. Mas estou sempre buscando. E na hora que eu alcanço... Imagina, você é competentíssimo. Eu já tive a honra de trabalhar com você. A gente trabalha junto em algumas celebrações e, meu Deus, você é minucioso, é profissional, é cativante. Desculpa, mas eu tenho que te elogiar porque você é mesmo, eu estou falando com toda sinceridade. Você deixa as pessoas que trabalham junto com você tranquilas, calmas, para fazer o trabalho delas, sabe? Você realmente é assessor, você assessora muito bem, de verdade. Estou sendo muito sincera. Eu fico com vergonha. Agora... Imagina, eu fico muito... É verdade, é muito sincero isso. Não sei lidar com elogio. Vamos lá. Tem que aprender, porque você merece, viu? Gente... Mas me diz uma coisa, o nosso programa fala praticamente de uma curiosidade de como foi uma experiência única para você. Fazer e assessorar e organizar toda uma celebração na Itália. Hoje nós vamos falar do antes, né? Mas eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua história. Você teve uma outra profissão, você fez uma outra faculdade, ou você já estava direcionado? Como foi chegar a ser cerimonialista hoje e assessor? Conta um pouquinho para a gente da nossa história. Eu vou tentar resumir o máximo, porque a minha história é longa. Já estou chegando à aposentadoria. Ah, que horror! Imagina! 2004? Não, vamos falar. No ano 2000, eu entrei na faculdade de Publicidade e Propaganda. Me formei em 2004 na Unifran. Na faculdade, eu trabalhava na área de laboratório de vídeo, trabalhava com edição de vídeo, trabalhava com imagem. Não tinha nada a ver com o que eu faço hoje. Mas só que dentro da publicidade já tinha, ali na área de criação, a gente tinha também organização de eventos. Eventos grandes, shows, tudo mais. Tem essa pincelada na matéria, vamos falar assim. E era uma matéria que eu gostava bastante. Eu gostava de ver show, eu gosto de ir em evento, eu gosto de ir em restaurante, eu gosto de ir nesses lugares e olhar como que tudo isso funciona. Eu não sei ir num evento hoje em dia mais e curtir. Você já tinha isso lá atrás dentro de você, né? Tinha.
O meu tio, ele era organizador de um rodeio da cidade de Miguelópolis, então eu sempre adorava ver essa organização. Eu sempre gostei de bastidor. Eu me satisfaço muito mais trabalhando do que estar no evento em si como convidado, vamos falar assim. Aí foram passando os tempos, saí da faculdade, vim para Mogi Guaçu, morei em Mogi Guaçu, ali eu entrei, abri minha agência em Mogi Guaçu, mas não deu certo, quebrei em 4 meses. Aí eu fui trabalhar no Colégio Educarte, a Rosinha me deu uma oportunidade. Fui trabalhar no Educarte, trabalhei 1 ano e meio, se eu não me engano, quando o Educarte fez 25 anos, logo fui eu que criei. Que legal! Foi muito legal, tá? A oportunidade que ela me deu, assim, sem me conhecer. Eu não tenho familiar aqui. Aqui sou eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, mas ninguém. A gente não tem ninguém da família aqui na região. Então, elas confiaram no trabalho e foi crescendo a partir daí. Saí do Educar, fui trabalhar como representante comercial na região aqui com a Santa Maria. Eu vendia vassoura, saco para lixo, esponja, um monte de outros itens, que é onde meu pai trabalhava, e me deu essa oportunidade. Saí da Santa Maria, fui trabalhar no Jornal Cidade, em Mogi Guaçu. Eu era diagramador. Sabe aqueles classificados do jornal? Bem de cima. Eu fazia. Ah, que legal, gente! Que interessante. Classificados do jornal. E também fazia os anúncios. Para quem não tinha agência, fazia o anúncio direto para o jornal e eu criava os anúncios para o jornal. Trabalhei lá e lá no jornal encontrei uma pessoa que foi uma peça-chave, que foi a Maria Cris, que me deu essa oportunidade, que me linkou na agência da NES, NES da Publicidade. O Luciano me deu a oportunidade de fui trabalhar na NES. Fiquei 1 ano e meio, 2 na NES, não só na área de criação, como também na área de marketing político. Trabalhava com eles fazendo as campanhas aqui da região, onde eu me identifiquei muito, amei trabalhar com campanha política. Gente, todo mundo tem ódio, mas é legal, vamos falar assim. Que legal! É legal. Para quem está trabalhando. Vamos lá. Não para quem está lá, né? Saí dessa parte. Mas como você diz nos bastidores, né? Bastidor. Mas interessante. Bastidor de tudo legal. Aí saí, não, assim, contando essa história, eu estou contando da mil maravilha, viu? E hoje é gostoso contar, hoje é engraçado, hoje é legal, mas assim, foi tudo muito difícil, não foi nada fácil. Tive que criar não vou falar um personagem, porque eu não sou um personagem. Vamos criar um caráter, alguma coisa assim, porque eu não tenho referências aqui. É difícil você chegar numa cidade onde você não conhece ninguém e vir do nada e tentar construir algo. Não é fácil para ninguém. Mas também com, assim, a pouca experiência, né? Hoje você está contando uma história de como a gente foi lá atrás. A gente mudaria muita coisa hoje, né? Sim. Aí, lá da agência, passando um caminhão aqui fora, deve estar atrapalhando o barulho. Não tem importância. Depois aqui, quanto mais natural, melhor. Esse é o programa. E se eu ficar balançando muito, você me avisa. Tá. Saí da agência, dentro da agência, a gente abriu uma floricultura, entrei como sócio, que era da Vinda de Flores, e ali eu comecei a trabalhar com evento. Surgiu essa oportunidade porque eu já trabalhava com os meus amigos, na época, que eles trabalhavam nessa área de casamento. Então, chegava o final de semana, todo mundo ia trabalhar e eu não tinha para onde ir, eu ia com eles. Ia de graça, ia por R$10, R$20 na época. E ia, porque vamos lá comer no casamento. Era assim. Era muito. Era a parte interativa, era gostoso, era divertido e ao mesmo tempo estava trabalhando. Só que nesse momento que eu comecei a frequentar esse ambiente, eu comecei a enxergar uma oportunidade, porque eu via muita coisa acontecer que eu poderia fazer diferente, ou que eu poderia mudar algum detalhe, ou que não criticando o trabalho de ninguém, mas eu enxergava de uma outra forma, porque eu não fazia parte desse meio. Sim. Então, quando você vem de um outro ambiente, você começa a enxergar algumas oportunidades, melhorias e tudo mais. Mas eu guardava aquilo para mim, porque para mim era hobby. Bom, foram passando... Mas isso, na verdade, a publicidade te ajudou, né? A ter essa visão mais ampla, né? Sim, porque eu lembrava das matérias, eu lembrava do que eu já tinha feito e, de repente, nossa, poderia melhorar isso aqui, poderia fazer diferente aqui. E assim vai. Já na Vinda de Flores, a gente focava muito em decoração. Eu não era decorador, mas tem um dom. Que legal. Gostava, sempre pesquisei, sempre vi muita foto, muita imagem, sempre achei muito bonito. Até hoje eu faço isso. E não que eu faça decoração, mas até hoje eu admiro muito uma decoração bem feita. Então eu fico olhando, eu fico observando
para ver o que eu posso acrescentar. E os anos foram passando, surgiu a oportunidade de eu voltar para a política, para o marketing político, vim trabalhar na prefeitura de Mogi-mirim por um convite. E assim que eu vim para cá, eu tive que romper com tudo, porque eu não conseguia mais fazer 2, 3 serviços ao mesmo tempo. Eu tinha uma carga horária para cumprir aqui. Só que como eu vim com cargo comissionado, eu ia chegar no momento que ia acabar. Quando acaba a gestão, troca-se todos os... Eu fui o último. Fez um bom trabalho, né? Eu acho que se eu não fui o último, eu fui o penúltimo. E quando eu fui, eu já estava preparado para receber, para começar a trabalhar em um novo projeto. Na hora que eu percebi que o momento estava chegando ao final, eu já comecei a investir na Ragazona Eventos. A Ragazona Eventos surgiu, acho que em 2013 ou 2014, se eu não me engano, não lembro de cabeça certinho aqui agora. E aí foi na minha casa, na casa dos meus pais, tinha um cômodo lá no fundo vazio, falei, vamos criar uma empresa. Fui correr. Quer dizer que você é uma pessoa de desafios mesmo. Sou. Tem hora que eu tenho um pouquinho... Nada te faz parar quando vem a ideia de fazer algo. Eu tenho a vontade, eu deixo tudo pronto, mas eu não vou de cara. Eu preciso que alguém fale assim, vai. Investe. Só que aí eu procuro as pessoas que vai falar isso para mim, vai. Acho que é você mesmo falando para você. E foi isso que aconteceu. Aí, em 2014, a Hortência, que é uma cliente minha, me procurou, que queria muito que eu fizesse o casamento dela. Eu não ia fazer até então. Mas eu falei, eu não faço decoração, não tenho nada hoje em dia mais. Ficou tudo com o pessoal da Vintage, que deu continuidade no trabalho. Eu falei, mas eu posso fazer assessoria sua e o cerimonial no dia do evento. Fechou? Fechou. Nesse processo de contratação desse casamento, virou 2 casamentos, 3, 4, 5. Nossa. Tive que já corri atrás para abrir um CNPJ, abrir um CNPJ para poder trabalhar de forma orgânica. Sempre gostei de trabalhar certinho com as coisas. Então, já abri o CNPJ da empresa e comecei a buscar plataformas, meios para trabalhar, para facilitar para todo mundo. Nesse período todo, surgiu uma outra noiva que me desafiou na parte de organização, porque ela vinha do corporativo, dentro da International Paper, aquele negócio todo organizado. Eu olhava as planilhas dela, olhava para mim e falei, eu não aceito. Ai, que legal! Vou passar essa menina. A gente conta esse encontro com ela em outros eventos que eu vim fazer. E foi fácil? Foi maleável? Olha, quando eu quero uma coisa... E às vezes, quando a gente pega uma pessoa que não é muito maleável, por mais que a gente tenha ideias, às vezes complica um pouquinho, né? Por isso que eu acho que a gente tem que estar muito entrelaçado, né? Quando trabalha na área de eventos. Na hora que ela percebeu o desafio que ela lançou para mim, em propor um planejamento tão bom quanto ou melhor que o dela, ela me deu essa oportunidade. E eu agarrei, falei, vou procurar. Aí eu encontrei a Mobiv, que é uma plataforma lá em 2015, 2016, não lembro agora, que tinha tudo que ela fazia no Excel, eu tinha numa plataforma. Ah, mas aí foi a glória para mim. Aí você falou, é minha. Então, não tinha só planejamento financeiro, contas para pagar, para receber, eu tinha as tarefas para acontecer, tinha lista de convidados, tinha um monte de coisa dentro de uma plataforma que foi dentro da Mobiv. Foram 4 ou 5 anos junto com a Mobiv, participando de congressos no Espírito Santo, Maringá, reuniões e reuniões online, melhorando a plataforma. No final, éramos em 4 assessores no Brasil que coordenava junto com os donos da plataforma tudo que as melhorias que ia fazer na plataforma, e eu era um deles. Eu tinha muito orgulho disso. Só que chegou num ponto que a plataforma cresceu, mas aí começaram a surgir outras, e a plataforma foi vendida para a assessoria VIP, que é a plataforma que eu trabalho atualmente. Estou apaixonado por essa plataforma. Ela tem muito mais recursos. Hoje, tem coisas que eu estou aprendendo ainda a utilizar. Todo dia eu chego em casa, vou estudar um pouquinho, vou ver o que tem de novidade na plataforma. Mesmo porque a tecnologia está sempre mudando, né? Quando você pensa que você já aprendeu, eles lançam algo novo que a gente tem que investir. Sim. E aprimorar o conhecimento, né? Imagina que em um evento você vai lidar com mais ou menos 23 empresas. Aí, fora isso, você vai ter que lidar com 300, 200, vamos falar um mínimo, 100 convidados. Aí você tem uma média de, vamos lá, de 100 a 150 mil reais
investido nisso tudo. Não dá para você usar um caderno. Não dá. Não tem como. E aí você muita responsabilidade, né? Aí você multiplica isso com vários, vamos falar que você tenha 10 eventos. Olha o tanto que fica difícil. Então, as plataformas, elas vêm para facilitar a nossa vida. Não tem como, tem que ter. Não existe outro caminho hoje em dia. Ou, sim, sei lá, eu não conheço. E tem muita ferramenta que facilita. Hoje eu estou sozinho aqui praticamente na empresa, na Hagazone Eventos. Eu trabalho o dia todo e tudo pelo celular. Eu faço pelo celular, eu faço pelo notebook e me dá uma folga para eu poder cuidar da Armazém Hagazone, que eu vou contar para vocês no próximo programa. Ai, eu também estou curiosa para você contar sobre ele, sobre o armazém. Sobre o armazém. Mas hoje eu vou falar sobre o cerimonial. Gente, a assessoria é isso. Foi uma coisa que eu não sonhava, não era uma profissão que eu gostaria de ser, de exercer, que foi acontecendo aos poucos, fui gostando, e ela sempre me desafiou a buscar sempre melhorias como pessoa, melhorias como profissional, melhorar a minha equipe. Hoje eu estou olhando frutos disso. Hoje o Fábio, que é da minha equipe, já montou a empresa dele também. Que bacana. Eu sempre penso muito assim, eu gosto de trabalhar, mas eu gosto de dar oportunidade. Eu me realizo muito mais dando oportunidade. É oportunidade para aquela empresa que está começando, é oportunidade para o pessoal que trabalha para mim. Eu falo para o meu pessoal, vocês vai trabalhar, gente. Não tem evento comigo hoje, vai trabalhar com outro. Vai procurar, vai criar sua empresa, vai fazer isso. Porque quando eles procuram melhoria, melhora para mim também. A gente não pode esquecer que nós, em algum momento, no início da nossa carreira, nós tivemos oportunidades, nos deram. Por que não dar para o outro agora que nós temos uma outra posição, né? Sim. Eu acho que isso é muito, muito gratificante, sabe? E na área de eventos a gente trabalha muito assim. Pode ver que pelo que eu vejo, surgem empresas direto. Sempre está surgindo uma empresa nova na área de evento. Estão sempre criando novos serviços, novos produtos para vender na área de eventos. Eu gosto sim de dar oportunidades. Quem me conhece sabe que eu sempre fiz isso. Sempre, quando eu acredito numa empresa, eu vou e abraço. Isso é muito importante. Nossa, muito, muito bacana da tua parte, Diego. Porque às vezes é tão difícil entrar no mercado, porque quando você cria a sua empresa e quando você tem os seus determinados fornecedores, acaba, entre aspas, ficando mais cômodo porque você já conhece os tipos de trabalho. Sim. E aí não dá abertura para quem tem, às vezes, tanto quanto ou mais competência. Mas não por experiência, mas é porque é uma cabeça diferente. E a equipe é isso. Eu posso perfeitamente estar trabalhando contigo e, em algum momento, falar uma coisinha que você fala, poxa, não tinha pensado, você é a mesma coisa, por que você não faz isso? Eu acho que isso é equipe, né? E nós trabalhamos com isso, nós não trabalhamos sozinhos, nós precisamos de todos juntos para realizar um sonho, como você disse, principalmente na área de casamento, né? Faz muito tempo que eu estou nessa área e nesse período eu conheci muita gente. Eu vi empresas crescerem, eu vi empresas quebrarem, eu vi empresas surgirem. Eu vi muita coisa, eu vivenciei muita coisa. Para mim é muito cômodo hoje, de repente, fechar um cliente hoje e amanhã entregar para ele todos os profissionais que eu trabalho todo final de semana. É fácil para mim, porque é menos cansativo, já tenho isso pronto, já tenho um evento pronto. Mas eu gosto de dar essas pinceladas, trazer algo diferente, dar oportunidade para um e para outro. Na hora que eu percebo, meus fornecedores mesmo falam isso para mim. Na hora que eu percebo que eu estou trabalhando demais eu vou lá e coloco, eu falo para eles, eu vou te colocar de gancho, porque eu estou trabalhando muito com você e isso não é bom para mim. E mesmo porque os nossos clientes, os noivos, são diferentes. Sim. Às vezes você trabalha tanto com o fornecedor, mas de repente ele não atende especificamente aquele casal. Sim. Ele quer algo diferente. Você tem que buscar o diferente, não é? Acontece muito isso.
E aí sim vão surgindo as empresas novas. Eu vejo que o mercado ele tem muita oportunidade no mercado hoje. E tem um detalhe, eu vou fazer um entre aspas aqui. Vamos falar, é difícil entrar no mercado de trabalho. Tá, é difícil. Só que também você pode criar o seu mercado. É muito cômodo. Eu criei uma empresa hoje e amanhã eu vou falar para fulano me indicar e eu vou entrar e vai ser todo feliz da vida. Não. Gente, vamos mexer. As coisas não caem do céu. E, recentemente eu recebi algumas mensagens de pessoas falando, me coloca no seu hall de indicação. Tá, eu estou com 1.200 fornecedores cadastrados hoje já dentro da minha plataforma. É muita gente. Sim. E eu preciso agora de um tempo para focar nos eventos que eu tenho que entregar ainda esse ano. Então, agora, chega final do ano, para mim, é mais tranquilo. Novembro, dezembro, para mim, diminui. E aí é o momento que eu paro para fazer uma repescagem de como foi o ano. Isso eu falo com os meus fornecedores. O que eu quero melhorar, onde eu vou mudar, onde eu vou abrir mais oportunidades e onde eu vou fechar um pouco mais. Então, está chegando esse momento. Janeiro, na hora que eu volto em janeiro, eu já volto com tudo repaginado. Isso é legal, esse é o giro que vai dar no mercado. Eu não gosto de dar o peixe, não. Eu gosto de dar a pescar. Não, mas com certeza. Não dá valor. Vai certinho, claro. Eu vejo que não é minha obrigação levantar as empresas de ninguém. Não é. Mas eu gosto de estar perto, eu gosto de estar junto, eu gosto de dar o meu pitaco, dar meu palpite. Porque, queira ou não queira, eu estou em todos os eventos trabalhando com todos os fornecedores. Vamos supor, eu vou falar o seu caso, Rosana, porque é mais fácil eu falar para você que você está aqui comigo. Você está na cerimônia. Então, você vai ter contato com o pessoal da cerimônia, você vai ter contato com os músicos, com os convidados. Mas você não vai ter o contato lá da festa. Você não vai ter essa participação nesse planejamento todo. E eu estou em tudo, desde a hora da contratação até a hora da entrega de tudo. Então, eu vou encaixando essas empresas todas para movimentar o mercado. É isso. E mais uma vez, não queria te elogiar, que você não sabe, mas você faz isso assim, sabe, com uma maestria muito grande. Obrigado. A gente fica muito calmo. Mas o tema nosso aqui é Itália. É Itália. E você já disse para mim que era o teu sonho, que você falou que se tivesse um ápice, você queria fazer uma celebração num outro país, e surgiu essa oportunidade para você. Então, vamos conversar um pouquinho e falar como essa noiva te achou, como surgiu essa oportunidade na tua mão e como você se sentiu e programou toda essa organização aqui no Brasil. E não esquece de contar uma coisa que eu acho interessante para quem está nos ouvindo, que você contou para mim antes de começarmos, do vestido da noiva, tá? Porque eu acho que é interessantíssimo isso aí, para eles saberem, para os nossos noivos saberem. Olha, para eu entrar nesse assunto, eu preciso voltar no tempo um pouco, viu? Tá. Eu estou olhando tá. o tempo. Está olhando? Não tem importância. Eu estou olhando o tempo, pode deixar. Bom, eu sempre acreditei muito, sempre fiz muito treinamento focado nisso, eu sempre acreditei no famoso jogar para o universo. E eu sempre fiz isso, para tudo. Sempre quando eu desejei alguma coisa, eu sempre desejei com intensidade. Eu também sou assim. Eu sou ansioso e quero que aconteça no dia seguinte, mas sei que eu não mando nessa parte. Essa parte eu não tenho controle. A qualquer momento vai dar certo. Sim. Meu controle é só em desejar. Eu sempre desejei com intensidade. Primeiramente, lá atrás, quando resolvi voltar para a área de eventos, desejei com intensidade, aconteceu o casamento da Hortência. Depois, desejei com intensidade novamente, eu queria fazer um casamento na praia. Aconteceu, eu fiz um casamento na praia, em Ubatuba, era meu sonho. Que é lindo, não é? Aí foi maravilhoso, realizei, acho que foi 2016 ou 2017, não lembro agora a data. Eu já celebrei, acho que 2 ou 3 vezes na praia, é lindo. É lindo. Na Praia das Toninhas, lá em Ubatuba, não esqueço até hoje. Dá uma energia, né? Dá. Fora isso, eu também sempre tinha desejado em fazer o casamento de um famoso. Você não sabia dessa história, mas eu já casei um Power Ranger. Eu não sei! Lembra dos Power Rangers? Lembro! O Power Ranger amarelo, Glenn Macmillan, eu fiz o casamento dele, foi em São João da Boa Vista, que ele casou com a Júlia, que
Hoje eles moram na Austrália, mas ele era a terceira temporada dos Power Rangers. Caiu. Eu fiz o casamento dele também. No dia a gente colocou Aí como? Foi por indicação ou te procuraram nas redes sociais na época? Como é que foi? Foi por indicação de um buffet de São João, Saborear que chama, e eu estava fazendo uma degustação do buffet e conheci o casal lá. Só que eu não percebi que ele era estrangeiro, ele fala português muito bem. Só algumas palavras, quando eu gosto de falar alguma palavra que é americana, que dava um sotaque diferente. E aí ele marcou uma reunião comigo no meu escritório em Mogi Guaçu, na época, na Vila São Carlos. Eu não tinha lugar para sentar no escritório. Era uma mesinha, 3 cadeiras. A minha de 2 na frente. Eles chegaram em 3 pessoas, alguém ia ficar em pé. Alguém... Sim, nada. Isso é assim. Deus, tem que começar. Gente, eu até fico um conselho. Eu preciso de um logo para poder começar meu trabalho. Eu preciso de radinho. Eu preciso disso. Não, gente, você só precisa começar. Começa. As coisas vêm surgindo com o tempo. Não fica colocando desculpa num objeto, em alguma coisa, para poder começar. Só começa. As coisas vêm depois. Eu não tinha lugar para sentar. Aí, engraçado, chegou lá na hora, eu não sabia que ele era Power Ranger amarelo. Foi a sogra dele que estava lá, que na hora que eu comecei a digitar o contrato, Macmillan, ela pegou e falou, ele é o Power Ranger amarelo. Me deu uma crise de riso por dentro da hora. Não pode ser. Não tem nem café, tá? Aqui. Não pode ser. Aqui. Aí, na hora que ele foi embora, mentira. Durante eu estava fechando o contrato ali, anotando as informações, eu coloquei no Google o nome dele. Aí apareceu. Falei, caralho. Não é verdade. Eu queria gritar, eu queria fazer um monte de coisa na hora. Eu queria falar com todo mundo. Eu mantive a calma, a tranquilidade. Assim que eles foram embora, aí eu dei meu show. Que bacana! Foi incrível, gente, uma pessoa maravilhosa. Foi aí que a gente vai perdendo medo das coisas, e acreditando e vendo que você tem capacidade. Então, você vai tendo esses desafios, eles são super... Sempre a primeira vez, né? O primeiro desafio é... Vai te mostrando até onde você é capaz, aí você vai dando um passo a mais, um passo a mais. Exato. Aí depois, nesse período todo, não que vamos falar assim, eu estou priorizando alguns eventos. Não, cada casamento que eu faço é único. É único. Independente de valor, independente de status e profissão. Todos têm a sua particularidade. Mas é que é engraçado, é legal contar essas histórias assim. Com certeza. E foram vários casamentos, eventos. A maioria que eu faço, 15 anos foram bem poucos. Eu fiz uns 6 ou 7 só. A maioria foi casamento mesmo. E aí eu sempre tive esse desejo, esse sonho. Minha família é de descendente italiano e sempre reunia a família em Itália, falava Itália. Eu tinha esse sonho de conhecer a Itália, sempre sonhei. E eu queria fazer um casamento fora, no Brasil. Queria. E se fosse na Itália, seria o ápice da minha carreira. Sempre pensei isso, porque poderia parecer aqui perto, na Argentina, ou não desmerecendo os lugares, mas assim, ia ser tão prazeroso quanto. Mas o meu sonho mesmo era fazer um casamento na Itália. E aí eu fui indicado pelo Rafael Serra, que é um fotógrafo que me indicou, para fazer o casamento da Jéssica e do Giancarlo aqui no Brasil. Até então eu não sabia que existia esse casamento na Itália, não sabia nem que ela era italiana, que morava lá na Itália. Ela é italiana e ele brasileiro? Não. Ele é italiano e ela é brasileira. Tá. O primeiro contato foi com ela. A gente conversou online. Aí, na hora que eu percebi que o telefone era diferente, que eu perguntei para ela de onde que ela era, e aí vi que era da Itália. Legal. Será? Está chegando o meu sonho? Eu mereço o universo. Conspire agora, né? Não. E foi assim. Aí, resolvemos o casamento aqui no Brasil e pedi, para ver que eu tinha um tempo ainda com ela, pedi para ela me contar como que ia ser o casamento lá. E eu fui vendo que ela tinha necessidade de ter assessoria também lá. Ia melhorar o evento deles se eles tivessem um acompanhamento. E plantei essa ideia na cabeça da noiva. Ela conversou com o noivo durante uma semana, e eu ali na expectativa, não podia contar para ninguém com medo de dar errado. Vou esperar um pouquinho, deixa eu guardar isso para mim. Sim. Não pensei em nada. Mas eu não entendi uma coisinha só. Eles queriam uma celebração aqui no Brasil e outra lá na Itália? É isso? Eles casaram 2 vezes, com a família brasileira e depois... entendi.
Entendi. Lá na Itália foi no dia 3 de agosto. Hoje está fazendo um ano. Foi no dia Nossa, 3 de agosto. já? Não, mentira. 2 meses. Ah, foi Perdão. um ano? Desculpa. Ah, foi agosto agora. Que hoje é dia 3 de setembro. Vamos lá. Não, olha eu, Não, louco. é outubro, coitadinho. Você não tem nada na cabeça, tá tudo certo. Bom, conversando com ela, ela me explicou tudo, como que ia ser o casamento lá, eu vi que tinha essa oportunidade, mostrei para ela até onde eu poderia ajudar daqui, o que eu poderia oferecer para melhorar, para ajudar a coordenar, para levantar as principais informações e até mesmo para ajudar a recepcionar os convidados lá, porque a gente, além de ter os convidados italianos, a gente tinha convidado da Espanha, Portugal, Estados Unidos, acho que tinha da Arábia também. Tinha bastante gente estrangeira. Lá foi uma cerimônia social ou foi na igreja? Foi na igreja. Tá. Lá e foi aqui, aqui social? Aqui social. Tá. E aí, chegando, me perdi, desculpa. Mas Não, você estava falando como você poderia assessorar sendo lá, né? Porque você e os seus fornecedores são daqui também. Como você arrumou os fornecedores lá? Como é que se trabalha? Aí é bem diferente daqui. A forma como trabalha é diferente aqui da nossa região Mogi-mirim, Mogi Guaçu, mas é muito parecido com São Paulo. Ah, tá. Como que funciona? Deu certo, eles me contrataram para assessorar o casamento de lá também. Aí o primeiro passo era escolher o local, que eles definiram Vila Regina. Vila Regina fica na cidade de não é em Benevento, é na saída da cidade, é Grota Minarda que chama a cidade, que é a sede do Vila Regina. E lá no Vila Regina é uma estrutura que oferece tudo. Então eu já tenho. Desculpa. Oferece tudo. Eu já tenho o salão, eu já tenho o buffet, eu já tenho os músicos, eu já tenho iluminação, eu já tenho os doces, eu já tenho tudo que eu preciso para acontecer o casamento, eu já tenho dentro do espaço. O que eu preciso fazer? Eu preciso escolher. Porque lá acontece, em média, de 5 a 6 casamentos ao mesmo tempo. Nossa Senhora! Porque ele é muito grande, ele vem com uma estrutura completa. Ele tem uma cozinha central, e essa cozinha central, ela abastece casamento que está acontecendo em cima, que está acontecendo embaixo, do lado, do outro, na frente. Então, ela abastece... Tem estrutura não, Diego? E olha, impecável. Impecável. Cada convidado, às vezes tinha convidado com um tipo de intolerância, a comida que chegava na mesa dele já era específica para ele. Imagina essa organização toda desse espaço. 3 mil pessoas. Eu não consigo nem imaginar. Eu, para fazer um almoço aqui para 10 pessoas, eu fico quase doida. Sinceramente, na hora que eu tinha uma visão no período de contratação, eu via por foto, eu via por vídeo, se olhava no Instagram deles, eu via como que funcionava a logística. Mas na hora que eu senti na pele como que era, que tudo aquilo que eu via desse tamanho era gigante, no meu primeiro momento eu assustei. Eu fiquei com medo na hora que eu cheguei lá. Falei, meu Deus, tem tudo para dar errado. Aconteceu tudo certo. Tudo. Incrível, gente. Bom, aí eu fui vendo os contratos. Detalhe. Um pequeno detalhe. Eu precisava falar italiano. Ah, é mesmo? Esqueci de perguntar isso. Como é que vem a língua? Se era um empecilho isso ou não? Então, esse pequeno detalhe. Sua mãe não te ensinou desde o início? Então, nós temos um dialeto na família, só que o nosso dialeto não é... Ele foi muito modificado quando veio para o Brasil. Juntou as famílias, foi muito modificado, mas muitas palavras são parecidas. E toda vez que tinha reunião com os noivos, que o noivo participava, eu pedia para ele falar italiano. Ah, tá. Que eu ia treinando minha audição. Nesse período todo, eu tive uma ajuda, que foi o Alan. O Alan também é cerimonialista. Ah, conheço? O Alan e a Deise, eu contratei o Alan, me ajuda. Ele vinha aqui, acho que nós fizemos umas 4 ou 5 aulas aqui. Só que aí, meu Deus, eu precisava de 300 aulas. Falei, como que eu vou pagar? Vamos falar assim, eu não tinha colocado esse cálculo nos meus valores. Bom, falei, eu entendi. Ele conseguiu, nas poucas aulas que a gente teve, eu consegui entender como que funcionava a língua.
nas reuniões que eu tinha com o noivo, eu conseguia compreender o que ele falava, aí eu precisava falar também. Então, aí que eu comecei... Noivo não fala nada de português, não Ele falava. fala português, mas eu eu pedia para ele não falar. Perfeito, perfeito. Eu me comunicava assim, no começo como dava com ele. Tenta não falar português, mas a gente vai conseguir. Ele me ajudou muito nessas horas. E aí eu fui olhando, fui seguindo viagens para a Itália, eu comecei a ver, assistir filme, eu comecei a ouvir música, o que eu já amava, comecei a amar mais ainda. E aí eu descobri um aplicativo que chama Duolingo, né? Sim, sim. Todo dia à noite eu chegava em casa e fazia um pouquinho, fazia essa tarefa. Eu levava lá como um joguinho, porque é bem interativo e tudo mais. Só que eu achava que eu não botava fé, porque ele me ensinava umas palavras, eu falava, caramba, eu não vou falar isso lá. Não é o que eu preciso. Não é o que você precisa, é específico, né? Eu vou estar num casamento. Mas aí tinha palavras que eu achava que eu não ia usar no casamento, mas depois que eu fui continuar meu passeio por lá, eu usei, eu precisei. Valeu a pena sim. Foi ótimo. E foi passando, fui estudando, aí eu peguei um protocolo, comecei a escrever o protocolo inteirinho em português, de tudo que ia acontecer. Falei, não, se eu falar em português não vai dar certo. Passei tudo para o italiano, o protocolo. Poxa, que legal! A parte da cerimônia inteira, até como na hora que eu ia conduzir os convidados para dentro da igreja, porque o italiano é difícil, hein? No Brasil é fácil, mas vamos começar a cerimônia, todo mundo entra e fica quieto. Lá, é a mesma coisa. Italiano parla muito. E com as mãos. Isso, e alto. Mas não vai contar depois, esse é parte 2 nossa. Isso aí me ajudou, porque eu peguei todo o roteiro que eu ia ter que falar, tudo que eu ia ter que fazer, eu passei para o italiano. E eu ficava estudando aquilo. E aquilo eu memorizei. Então, assim, e eu acho o vocabulário deles menor do que o nosso. Então, acabou ficando mais fácil. Então, e aí depois, eu já tive experiência com outros casamentos aqui no Brasil que eu já fiz casamento de alemão, já fiz casamento de australiano, que no meio do casamento eu tinha gente do mundo inteiro. E eu percebi que quando eu não sei, não adianta eu inventar. Quando eu não sei, eu vou e falo no português mesmo. Então, às vezes eu não sabia uma palavra, eu falava em português, mas com o gesto ou a forma que eu me expressava, ficava de fácil compreensão. Então, deu muito certo. E me diz uma coisa, as suas reuniões, do que você precisava, porque, como você falou, é diferente. Sim. Né? A organização toda aqui e lá, principalmente lá por ter sido na igreja. Então, suas reuniões, o seu contato, o que você precisava era diretamente com os noivos sempre, e os noivos arrumavam lá o que você pedia e trazia de novo um feedback para você. Como é que funcionava esse network? Até uma semana antes do casamento foi assim. Já na semana do casamento, aí eu já fui tendo os contatos direto com quem eu precisava. Tá. Principalmente com a decoração, com os músicos, com o pessoal de beleza também, cabelo e maquiagem da noiva. Porque até então eu não falava, não ia conseguir me comunicar. Apesar que você coloca um tradutor, hoje ajuda muito, facilita muito a nossa vida, mas é um pouquinho difícil, sim. Bom, aí tudo que eu preciso... Me diz uma coisa, na Itália, Diego, desculpa interromper, só porque senão eu esqueço, que eu estou curiosa. O Brasil abriu um leque nas cerimônias bem grande, principalmente com as cerimônias alternativas, as simbólicas, os ritos, né? Na Itália é mais tradicional, não existe. Ela é mais tradicional, né? É um país muito católico e que a cultura é muito forte. A tradição é muito forte. E eu me adaptei a eles. Claro. Eu me adapto ao meu cliente. Então, eu sabia que ia ser numa igreja, mas foi numa basílica, que é maior que uma igreja. Fui ter contato com o padre que fez o casamento um dia antes do casamento, que eu fui no ensaio com os noivos, foi numa cidade vizinha.
Aí as noivas já confessaram com o padre, eu fiquei acompanhando, e o padre conversando em italiano comigo, como se eu fosse italiano nativo. Eu não deu a oportunidade de mostrar que eu era brasileiro. E o engraçado é que na hora que eu cheguei na Itália, que eu pisei no aeroporto, na hora que eu cheguei lá, eu fiquei com medo. Falei, não vai dar certo. 3 horas depois, parecia que eu tinha nascido lá. E me diz uma coisa, não vamos entrar lá na parte 2. Deixa eu gostar de quero mais. Eu já sei que você está curioso, mas eu também estou curiosa para saber a parte 2, porque é sensacional estar lá, né, na Itália. E a sensação tua de entrar e descer na Itália, não só preocupado com a cerimônia, mas com o seu sonho, né, de realizar. Mas você teve algum contato, por exemplo, com o padre daqui? Você fez reuniões online? Não com fiz. O padre, com o Zoom? Como é que era? Era só por WhatsApp? Como era que funcionava? Eu tinha o contato da igreja, e aí eu comecei a pesquisar tudo sobre a igreja. Comecei a pesquisar os casamentos que tinham lá. Aí eu fui conversando com padres aqui para entender o roteiro de lá, se era diferente. E aí tem... Eles são receptivos, Diego? Tipo, para mandar as coisas para você, não, tudo foi fácil? Tecnologia zero. Não tem WhatsApp. Não tem... Nós estamos muito mais evoluídos tecnologicamente, falando nada de evento. Muito. Sim. A diferença é assim. Aí o que acontece? Na hora que eu entendi todo o formato que ia ser no formato de missa. Eu sei o formato da missa aqui no Brasil como que é. E aí o que me ajudou muito, porque lá a decoração, eles fazem um livreto. E esse livreto é o roteiro da missa, de tudo que vai acontecer. Então eu tinha um roteiro do casamento em mãos. Até no final tem meu nome. Que bacana. Você trouxe, né, suponho? É o que eu tenho de recordação desse casamento. Então o livreto facilitou muito. E aí tem até um fato que convidaram um padre brasileiro para vir também para o casamento de uma outra cidade, lá eles chamam de país, um outro país vizinho, mas uma outra cidade, que foi que ele é do Piauí. Ele estava lá para fazer uma versão em português do casamento, um trecho. Que acabou que ele não fez. Ele chegou e eu conversando italiano com ele. Volta, que deu uma... Cortou? Por favor. Só esse pedacinho, não podemos perder nada do que você está falando. É que veio um convidado, que era um padre de uma cidade vizinha, para complementar o casamento e fazer uma versão em português. Que ele não fez. Eu não sei o que deu nele, ele fez tudo italiano também. E um fato engraçado com ele foi que na hora que ele chegou na igreja, que eu encontrei, e eu conversando italiano com ele, explicando quem que eu era, o que eu ia fazer, ele virou para mim, sou do Piauí. Ai, que delícia! Na hora eu quase desmaiei de emoção. Ai, gostoso. Me diz uma coisa, de toda essa organização tua, Diego, o que... desculpa, eu estou te chamando de Diego. Diego, você quer que chame de Diego ou é Ragazano? Diego, né? Teve uma preocupação maior tua neste pré-casamento, por exemplo, alguma coisa... Eu sei que você já falou, pisou na Itália, você falou não vai dar certo, mas isso é num outro momento que a gente vai falar. Mas antes, desde o momento que você aceitou, porque eu acho que foi um turbilhão de emoções, né? A preocupação de dar certo, uma cerimônia num lugar que envolvia o teu emocional, porque você tinha esse sonho de realizar na Itália, pela tua família, pelo teu gostar pelo país, né? Então, você misturou muito, você misturou o seu profissionalismo, o seu pessoal e emoção pessoal de estar lá. Então, tinha, assim, alguma coisa que você possa falar assim, eu me preocupava basicamente com isso. Olha, alguma coisa te preocupava mais? Eu me preocupei muito com a aceitação. Vou falar essa palavra, acho que eu não sabia como que ia ser a recepção com a família de lá, por eu ser brasileiro. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil, eu nunca tinha saído do Brasil. Eu tinha medo dessa recepção, como que ia ser. Depois eu tinha medo da recepção com os fornecedores, como que ia ser. Se eu me inferiorizar, ou não.
o que ia acontecer, eu tinha esse medo, eu tinha que manter tudo sob controle, porque eu sou o organizador do evento, então eu tinha que ter essa autonomia, esse controle. É uma sensação que eu já estou acostumado a ter, porque quando a gente vai fazer um evento fora do normal que a gente já faz, sempre está aqui em Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Mogi Guaçu. Quando eu estou fazendo em São João, estou fazendo em São Paulo, Ubatuba, região, Mogi das Cruzes, Campinas, a gente está pisando num ambiente onde não é um ambiente que a gente está acostumado. Então, essa recepção, essa aceitação nos causa um pouco de desconforto, porque a gente não sabe como que vai ser. E lá, com mais intensidade, por ser um outro país. Então, esse era o meu medo, de chegar lá e pedir para fazer uma coisa e o fornecedor não querer fazer, ou chegar lá e ver que tem alguma coisa errada e querer mexer, e o fornecedor falar não, e eu ter que me impor. Então, o meu medo era esse. Então, assim, eu queria ser útil. Eu não queria chegar lá e só estar lá tirando foto e falar que eu estou aqui. Não. Claro. Não. Claro. Estou tratado para organizar. Com certeza. Já fiz o meu papel aqui. Tudo bem, eu tive minha participação aqui nesse momento de contratação, ajudar nos contratos. A minha sorte com o noivo, ele é advogado, então ele com os contratos, ele foi muito minucioso, que é diferente dos nossos contratos daqui. Lá eles assinam por cláusula. Tá. Interessante isso. Cada cláusula do contrato é uma assinatura. Você tem que estar de acordo com a cláusula. Aqui no Brasil, a gente assina no final do contrato. Isso. Então, aí eu recebia os contratos todos em italiano. Eu tinha que entender o que estava acontecendo. Cardápio do buffet, gigantesco cardápio. Ele pediu, de repente, para você mudar alguma coisa do teu contrato? Pediu. Eu tive que mudar algumas coisas do meu contrato, porque eu tive que fazer um contrato da Itália. Eu tive dois contratos. O contrato de lá e o contrato daqui. Tá. Aí eu tive que mudar algumas cláusulas, porque... Como que é? Não lembro agora, não sei te informar direito. Quer dizer que vocês tiveram que assinar 2 contratos? Sim. O deles e o de vocês? Dois casamentos que eu fiz. Eu fiz um casamento... entendi. Um para cá, para o casamento que foi feito no Brasil, o outro lá... Entendi, ok. Nós fizemos 2. Bom, aí estavam me perguntando do que eu tinha receio, do que eu tinha medo. Até mesmo na hora que eu cheguei na igreja, eu imaginava que eu olhava sempre a igreja no Google, rodeava a igreja em volta. Na hora que eu cheguei e vi que era uma basílica gigantesca, eu falei, meu Deus, eu sozinho. Aqui normalmente eu faço em 4 pessoas. Você não levou ninguém daqui, você foi sozinho. O que eu fiz? O que eu combinei para poder dar certo? O Serra, que estava de fotografia, e a Amanda, que estava de filmagem, que é o casal Serra, eu levei meus radinhos, coloquei meus radinhos neles. Entendi. Então, assim, um ajudou o outro. Eu preparei para as fotos, no que fosse preciso, uma emergência, eu estava ali. Eu tenho curso de fotografia também. E aí... esse menino se vira nos 30. Que legal. Não sei fazer qualquer coisa na hora de evento. E como é importante, né, Diego? Sim. Meu Deus, como é importante você ter uma visão, você ser fotógrafo, você saber o que... É muito legal isso. Nossa, sim. Eu estou me encantando cada vez mais contigo, sabia? Eu preciso saber se faltar um fornecedor, o que eu faço. Então, um ajudou o outro, e ajudou intensamente. Às vezes eu estava lá no final da igreja, que é uma igreja gigantesca, né? Para ter uma referência aqui, pensa a matriz aqui de Mogi Mirim, por exemplo. 4 dela, o tamanho. Nossa. Assim. E às vezes eu estava aqui no final, porque uma diferença daqui no Brasil, a noiva entra lá da calçada já vem a decorar, já começa o cortejo. Não é da porta para dentro. O negócio começa lá na calçada, é diferente. Muitas coisas que aconteceu que era diferente, eu fui pegando na hora. Então, assim, muitas coisas não estavam planejadas para acontecer. E aí vem 1 milhão, de outros cursos, outros treinamentos, outras preparações que nos ajudam para esses momentos. Desde quando eu comecei na profissão de assessor cerimonialista, foi assim. Eu acho que contei a história de quando eu fui trabalhar num evento que eu não sabia o que era casamento. Eu fui para ajudar uns amigos meus, cheguei lá, eu tive que me virar. Então, o casamento ele é muito disso. A gente tem uma base, a gente tem um planejamento, a gente tem tudo. Mas tudo pode acontecer, de repente, você tem que ter um plano para tudo.
Então, às vezes, o pessoal me pega no cantinho pensativo. Você não pode falar, não sei o que vou fazer, né? Já está acontecendo, eu tenho que ter resposta para tudo. Com certeza. Às vezes, se eu estou num cantinho no casamento pensando, é porque eu estou uma hora à frente do que está acontecendo ali, para saber o que eu vou fazer, como que eu vou lidar, o que eu preciso mexer. Bom, foi muito gratificante, com os contratos... Mas não vamos contar nada. Eu só quero saber uma coisinha, porque eu acho que a hora já está chegando, não? Temos mais 5 minutos. Como é que foi a sensação do Diego entrar no avião, sentar e falar, estou indo para a Itália? Olha, eu não consigo... Isso agora porque ficou mais importante ainda, porque você nunca tinha saído e foi para o país que você queria, né? Então, isso é mais lindo ainda. Sim. Olha, muito gratificante. Mas a minha sorte é que eu estava muito seguro. Muito. Nesse momento. Eu me preparei. Eu guardei o mês de agosto para isso. Para esse evento. Um ano me preparei. Um ano fui estudando, fui juntando dinheiro para levar e tudo mais que eu precisava me virar depois. Fui entendendo tudo. Na hora que eu sentei no avião, eu relaxei. Falei, agora não tem mais volta. Ai, que legal, gente. São, acho que se eu não me engano, 12 ou 13 horas de viagem que eu fui praticamente acordado. Não dorme, né? Eu também sou assim. Não dorme, já fui imaginando como ia acontecer, fui estudando, fui tentando interagir com as pessoas. Eu estava com um avião, todo mundo brasileiro, porque eu precisava perder. O maior problema que a gente tem, às vezes, é chegar no lugar e não saber interagir com as pessoas, independente se você está fora do país ou dentro da sua cidade. Com você certeza. Tem que chegar e puxar um assunto, saber o que conversar e ir quebrando esses bloqueios. Conforme você vai se comunicando, facilita a sua vida. Com certeza. Meu desafio, um fato engraçado que já aconteceu lá, que eu chego em Milão e vou até Benevento, são 6 horas de trem. Nessas 6 horas de trem, eu tive uma oportunidade que ninguém tem. Sentou uma senhora do meu lado, italiana raiz, brava, estúpida. Nossa, ela vai me xingar daqui até lá. E o meu desafio era, eu coloquei, meu desafio está aqui. Se até o final da viagem eu não fizer amizade com ela, não trocar o celular com ela, vai chegar no casamento, vai dar tudo errado. Ai, que horror! Você foi muito radical, louco! Muito, porque eu ia ter que conversar com os convidados, eu ia ter que conversar com as pessoas. Se eu não conversasse, meu serviço não ia acontecer. Claro, com certeza. Então, a minha chance estava ali, eu não podia deixar passar. Eu tinha isso na minha cabeça. Eu preciso conversar com ela. Eu preciso interagir com ela. Uma palavra, 2, 3, me leva no banheiro, que eu ajudei ela para ir no banheiro. Ai, que legal! Me ajuda com a minha mala, e de repente a gente estava conversando, interagindo, peguei o celular dela, ela chama a Piva, Dona Piva. Peguei o celular dela e conversamos que o filho dela vem para o Brasil agora em outubro, a gente trocou o celular e tudo, e eu quebrei esse bloqueio. Na hora que eu senti que eu consegui quebrar com ela, que era o extremo, o restante ia ser mais fácil. E deu certo. Ai, que bacana! Meu querido, o que trouxe essa experiência para a gente, já que está no finalzinho, esse o que trouxe para você? O que você, com toda a bagagem que você já tem, com esses mais de 10 anos de assessoria e cerimonialista, o que trouxe essa experiência de tudo isso que é diferente, de lá ser diferente, para você? O que você aprendeu e que hoje talvez você aplique no seu trabalho hoje aqui no Brasil? Olha, tem muita coisa, mas o que eu percebi tirando a parte roteiro, que é diferente, eu vou tirar, isso aí eu vou contar tudo depois no próximo. A parte roteiro, a parte o serviço, a parte fornecedores, como que era a interação disso tudo. Mas o principal foi essa interatividade com pessoas. Eu não enxergava dessa forma. Eu chegava num evento, na montagem, eu tenho interação com os donos das empresas que eu contratei. Tá? Mas eu tenho os funcionários dessas empresas. Eu tenho outras pessoas envolvidas que eu posso interagir também, que vai melhorar o trabalho para mim. Então, eu senti isso lá. Eu aprendi isso lá. Quanto mais eu interagia com as pessoas, melhor era o resultado. Para qualquer coisa que eu quisesse.
Entendi. A comunicação é a base de tudo. Então, eu trago isso hoje para dentro da minha empresa. Essa interação com a minha equipe, essa interação com os meus fornecedores, essa interação com os convidados dos eventos que eu faço. Quanto mais interativo for, quanto mais a gente tiver essa troca de informação, não ter preguiça de chegar numa pessoa e fazer uma pergunta ou levar uma informação. Hoje, isso é muito importante, de fazer uma pergunta, porque muita gente acha que não tem que fazer a pergunta e às vezes sai errado de bobeira, não é? Quando você não sabe, você vai lá e fala que não sabe. Claro. Quando você vê uma coisa errada, você vai lá e fala, ó, muda aqui, porque aqui vai ficar melhor. Então, a humildade, né? Eu perdi esse bloqueio lá. Eu já era assim aqui antes, mas eu nunca tinha percebido isso. Na hora que eu fui para lá, eu percebi essa interação, porque eu tive o retorno das pessoas que participaram, mandando mensagem para mim depois, conversando comigo depois, o pessoal de lá. Entendi, muito bacana. Então, hoje, um convidado nosso que chega no evento, eu tenho um casamento no sábado agora. Na sexta-feira, ele sabe que mesa que ele vai sentar no sábado. Então, hoje, através das ferramentas que a gente tem hoje em dia, eu mantenho essa comunicação. Hoje, o meu celular é o meu número pessoal é o número que eu falo com os meus clientes, é o número que eu falo com os meus convidados dos eventos. O meu também é difícil, eu não sei se isso está certo, se isso está errado. É meu marketing isso. As pessoas têm contato direto comigo. Eu não vou fazer 40 casamentos, 50 casamentos no ano. Eu não tenho estrutura física para isso, porque eu gosto de estar presente nos meus eventos. Eu não consigo. Então, como eu vou fazer menos eventos, eu posso me dar esse luxo de ter esse contato direto com pessoas. E isso é muito importante hoje em dia. Nossa, não tem uma coisa que não tem preço. Eu acho que é a cereja do bolo para qualquer profissão. Você ser humano, por mais que você trabalhe através de uma ferramenta tecnológica, mas você ser humano e demonstrar isso para as pessoas. A gente sempre aprende e a gente também ensina, né? É um equilíbrio. Não pode ser aqui ou aqui. Você está certíssimo. Essa interação com o humano é muito importante, né? Sim. Hoje eu consigo chegar e falar para um cliente meu, ó, não vamos fazer isso porque não dá certo. Antigamente eu tinha um pouco de medo, às vezes, de colocar bloqueios. Não vamos fazer isso porque não vai ser bom para os seus convidados. Não vamos escolher esse estilo de música, por exemplo, que você não vai agradar essas pessoas. Hoje eu consigo falar de uma forma muito mais tranquila para os meus clientes, para as pessoas que trabalham comigo hoje. Ser mais 100%. Com certeza, meu querido. Olha, estamos terminando essa parte 1. Eu quero muito agradecer você, agradecer a sua disposição de estar aqui comigo, de passar tanta riqueza de detalhes que eu acredito que vai ser tão útil, tão enriquecedor para todos da área de eventos, né? Porque sempre, como você falou, o mercado é para todos. Nós precisamos só ter qualidade para realizar um sonho o mais perfeito possível, para que a gente consiga ver o sorriso no final de tudo, de trabalho realizado não só para nós, mas os nossos clientes, né? É tão gostoso a gente ver esse sorriso e falar que delícia, adorei a minha celebração, não é? Trabalho realizado. Então, obrigado, viu, meu Diego, pelo carinho, pela disponibilidade, e eu vou esperar você na parte 2, porque eu acredito que todos aqui, como eu, estão curiosos para saber lá, durante e depois tudo que aconteceu, algum imprevisto, alguma coisa engraçada, você já vai pensar nos perrengues, tá bom? Então, eu te espero na parte 2, celebração lá na Itália, toda a organização, tá bom, querido? Eu quero agradecer a você que ficou conosco até agora, por estar aqui, querendo aprender, querendo agregar a sua profissão, seja em qual área dentro do evento de casamentos, e agradecer muito a Unicely também, não posso esquecer dela, porque ela é que nos forma pessoas para os eventos, se disponibiliza esse canal para que tenhamos profissionais cada vez mais enriquecedores, merecedores dos cargos que têm, para fazer o sonho ser realizado.
tá bom? Então, um abração, meu amor, foi muito gratificante, viu? Muito obrigada, de verdade. E até a próxima. Voltem aqui para assistir, que tem muita história legal para contar. Exatamente. Parte 2, celebração na Itália. Até, meu querido. Até. Tchau.